Olá, gente, sejam bem-vindos mais uma vez, terceiro ano. Aqui Cleiton fala, mais uma aula de história. Dessa vez com mais um convidado que a gente traz para poder abrilhantar aqui nosso seminário. Opa, temos aí, Bruno. Consegue ouvir? Bom dia, gente. Tudo bem com todos? Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Pronto. Aí, gente, é Bruno Moreira, que é meu irmão, arquiteto, e convidei ele para participar com a gente aqui. Quer se apresentar, Bruno? Falar alguma coisa aí? Então, como o Cleiton já falou, né, eu sou formado pela Universidade Federal da Bahia, tenho graduação em arquitetura e urbanismo, mas eu também me interesso por história, tá certo? Que a história, ela muito do que ocorre hoje, né, é devido ao que ocorreu no passado, tá certo? Então, é uma disciplina fundamental para a gente poder conseguir compreender o mundo em que vivemos. Exatamente, Bruno, é isso. A gente já te agradece aí pelo seu tempo, né? Você está disponibilizando para a gente aqui. Bom, vamos lá, vamos abrir o seminário então. Eu convido agora a equipe que é composta por Nancy, Amanda, Oliveira, para que possam iniciar aí os trabalhos de hoje. Essa equipe vai falar sobre a Guerra de Canudos. Vocês têm aí uns 15 minutos, no máximo, em 12 minutos para apresentar. Sejamos sucintos. Eu vou compartilhar a tela aqui, abrir, né, compartilhamento para vocês poderem colocar os slides aí. A Amanda já está na sala? Já sim, Cleiton. Ah, sim, ótimo. Pronto, então tem a palavra aí, o pessoal vai apresentar sobre Guerra de Canudos. Pronto, calma, somente rapidinho. Tá. Pronto, bom dia. A gente vai falar hoje sobre a Guerra dos Canudos e, antes de tudo, eu vou começar a falar sobre o contexto histórico da época para entender um pouco sobre tanto a economia quanto a política, que é algo importante para se entender não só sobre essa revolta, mas como qualquer coisa que acontece no Brasil. Bem, a gente havia saído da República das Espadas, que foi um governo de 2 militares, Deodoro Fonseca e Peixoto, e ingressado na República Oligárquica. Oligarquia significa poder na mão de poucos, ou seja, foi um período em que poucas pessoas tiveram poder quase ilimitado em suas mãos. Então, nessa nova fase, a gente vai ter Prudente de Moraes, que foi o primeiro presidente civil do Brasil e o terceiro presidente da República Brasileira, né? Durante seu governo, ele teve várias questões diplomáticas com a Inglaterra, França, Portugal, Suíça, Japão. Propôs um plano econômico, combateu a inflação, entretanto, aumentou a dívida interna do país, né, uma vez que a política do encilhamento, que foi uma política proposta por Rui Barbosa lá no presidência de Deodoro da Fonseca, né, que o governo fazia empréstimos para empresários para que eles pudessem investir na economia do país. Representou também uma das piores crises, né, já que os empresários eles usavam aquele dinheiro como algo pessoal e acaba gerando muita inflação. E aí, para manter o equilíbrio, o Prudente Moraes ele vai aumentar a dívida externa do país e combater e contrair empréstimos para conter a inflação. Então, a economia já não estava muito boa. Então, em seu governo vai ter o que a gente conhece como a Guerra de Canudos, que é a mais famosa e também a mais importante. Ela rolou no finalzinho do século XIX, quando um padre chamado Antônio Vieira, ou Antônio Conselheiro, juntou um monte de gente lá na vila. Bom, como a Amanda já disse, né, ela citou Antônio Vieira, Antônio Maciel, no caso, né? Então, a gente já sabe que ele é uma pessoa importante, né, nessa história. Então, eu vim falar um pouco mais sobre ele. Em resumo, né, assim, falando por cima, ele era monarquista, ele não apoiava a questão da separação da igreja e do Estado, e ele vivia no Nordeste, né, que na época era uma região muito pobre, né?
Bom, falando mais sobre ele, né? Ele nasceu em 1828 na cidade de Quixeramobim, na província do Ceará. Ele era filho de comerciante, né? E sua mãe morreu quando ele tinha uns 6 anos, e depois da morte de seu pai, foi ele que assumiu os negócios da família. Mas um tempo depois, ele virou caixeiro viajante, que, para quem não sabe, é um representante de vendas que ele viaja ou por conta própria ou por conta da firma. E em 1857 ele se casou, mas a mulher dele fugiu com um militar, né? Então, tipo, teve essa questão que ele ficou com muita vergonha de ser traído, né? E ele também queria vingança. Então, movido por essa vergonha e por essa promessa de vingança, ele começou as peregrinações dele lá pelo sertão de Sergipe, onde ele dava conselhos, restaurava e construía igrejas, levantava capelas, proferia profecias. Início, vários sertanejos eles começaram a acreditar em suas palavras, então começaram a seguir e defender ele. Em 1877, ele foi preso, né, de matar, na verdade. Ele foi acusado de matar a mulher e a mãe, mas ele foi solto porque não tinha provas, então ele não dava para deixar ele preso. Então, depois que ele foi solto, ele continuou as peregrinações dele até 1893, né, quando ele se fixou numa fazenda abandonada de Belo Monte, junto com uma porçãozinha de seguidores, como a Amanda tinha falado antes, onde ele construiu, né, onde foi construído o Arraial de Canudos. Ele morreu, né, mais para frente, em 22 de setembro de 1897, de causas desconhecidas, e seu corpo foi achado um dia depois por militares. Então, nessa, né, entra a questão de Belo Monte, né, que, como eu disse anteriormente, o Nordeste era uma região muito pobre, então muitas pessoas elas iam para Belo Monte para fugir da pobreza e ter melhores condições de vida. E como as pessoas lá, né, elas não pagavam imposto, muitas pessoas iam também para lá como uma forma de protesto. Além de também que muitos iam para negar o Estado laico. E como muitos viam José Conselheiro como um salvador, né, enviado por Deus, uma figura divina, ou até mesmo uma reencarnação de Jesus, né, eles acreditavam que o fim dos tempos estavam próximos. Então, como eles sabiam que José Conselheiro estava lá, eles iam para lá para tipo se preparar para o juízo final. Tá, eu vou começar sobre as causas, né? O que que gerou essa guerra tão grande que não começou assim do nada. Bom, tudo parecia bem, né? As pessoas estavam indo para Belo Monte, assim, para como forma de protesto, para fugir do Estado laico, para não se associar a esse Brasil que eles não queriam, iam para lá também por causa da pobreza, né? E para as preparar final. Só que acontece é que muitas pessoas foram para Belo Monte, né? Belo Monte teve mais de 20 mil habitantes. Enfim, tudo parecia bem quando, no fim de 1895, o conselheiro ele comprou uma grande partida de novas toras de madeira para construir uma igreja ainda maior do que ele já tinha feito. Ele pagou a madeira, só que a madeira foi entregue, sabe? Ele comprou a madeira em Juazeiro, isso é importante. E aí não entregaram a madeira, os seguidores falaram, não, a gente quer a madeira, né? Porque a gente pagou a madeira. Então, decidiram ir até Juazeiro para pegar madeira, nem que fosse na marra. Só que daí a elite de Juazeiro, o prefeito, o chefe da polícia já começaram a falar, né? Os funcionários estão vindos. E aí eles fizeram uma força policial com 100 homens para enfrentar os sertanejos que vieram buscar sua madeira. Aí foram 300 sertanejos foram atrás. Aí deu um confronto entre eles, morreram 150 sertanejos e apenas 10 soldados morreram, né? 16 ficaram feridos, mas foi considerado uma afronta ao exército nacional, fora que um pouco antes o conselheiro já havia rasgado vários panfletos do regime republicano, né? Então, o que acontece? Começaram a pagar impostos lá em Canudos. Aí o conselheiro não quis pagar os impostos, né? Porque ele falou, vocês nunca me deram nada, e agora vocês querem que eu pague imposto? Então, já só essa fermentação aí que eclodiu nesse confronto que começou por causa dessa deslealdade mesmo comercial por parte de um vendedor de madeira. Mas como os sertanejos acabaram matando, né, esses 10 soldados e ferindo os outros 16, as forças policiais da Bahia e o próprio exército viram de reagir, né, atacando Canudos e foram atacar eles. Então, alguns meses depois, em agosto de 96, aí em novembro de 1986 mesmo, o exército enviou, coordenado pelo Major Febrônio, uma partida de 583 soldados
atacar Canudos. Só que acabaram que eles levaram a surra dos Canudos, né, no dia 24 de janeiro de 1896, porque os sertanejos já avisados que estavam para lá, então eles se emboscaram eles num despenhadeiro que tinha lá no vale, na chegada de Canudos, e botaram esses 583 soldados, tenente Febrônio, em fuga. Só que nisso, quando eles foram fugir, eles acabaram deixando as armas deles para trás, ou seja, os sertanejos passaram a ter armas melhores do que então. Bom, isso virou um escândalo, né? Porque acabou desafiando a República, né? Porque, primeiro, eles não pagavam impostos, segundo, que eles não davam satisfação nenhuma para a República, porque eles atraíam muita gente para lá e quase porque eles eram monarquistas. Então começaram a espalhar, né? A mídia começou a espalhar boatos de que eles estavam planejando revoltas para tirar do poder, para acabar com o sistema republicano, que eles eram revoltosos, rebeldes, fanáticos, extremistas, enfim. E Prudente Moraes, que então, ele estava chamado pela imprensa republicana de prudente demais, porque ele não tinha tomado as atitudes corretas para dizimar os sertanejos. O presidente quem? Ele chamou Moreira César, um coronel do exército, que já tinha tomado parte na revolta armada, né, combatendo a revolta armada, que foi a revolta da Marinha e o exército que aconteceu logo no início da República. Ele já tinha assassinado um jornalista com a facada pelas costas, porque o jornalista falava mal do exército brasileiro. Tinha participado da pressão à revolta federalista de 1893, né, na ilha de Santa Catarina, mandando matar 49 pessoas em execuções sumárias e fuzis que tinham se revoltado contra o governo de Floriano Peixoto, e ainda por cima mudou o nome da capital da ilha de Santa Catarina, né, aquela cidade do desterro Floriano. Então, Prudente de Moraes resolveu chamar esse Mário César e falar, vai lá e destrói aqueles caras. E o Moreira César foi para a Bahia, saiu do Rio de Janeiro com 1.500 homens, com 15 milhões de cartuchos de 6 canhões assim, comprados da Alemanha, né, para dizimar, né, a população de lá. Aí a Salvador, eles se dirigiram até o interior de lá, né, demoraram um tempão, e aí quando eles chegaram nas proximidades de Canudos, né, em março de 1697, eles chegaram lá pertinho, né, de Monte Belo. Só que acontece, o Moreira César ele acabou tendo um ataque epilético, então eles tiveram que cancelar a ordem de ataque. Aí ele se recuperou e resolveu atacar os Canudos. Então ele entrou lá naquele labirinto de violela, só que estavam todos os sertanejos preparados para atacar eles. Então, o que acontece é que a tropa de Moreira César foi dizimada e Moreira César tirou na briga e morreu. Só que daí, em abril de 1897, quando chega essa notícia no Rio de Janeiro, as pessoas ficam revoltadas, né? Os jacobinos ficam revoltados, exigem destruição. Então, o próprio ministro da Guerra, o Marechal Carlos Bittencourt, foi para Canudos, né? Tanto que nessa expedição ele até levou os jornalistas da... E aí, chegando lá, o que aconteceu? Ele, chegando lá, o que tinha acontecido? O Antônio Conselheiro, ele morreu no 22 de setembro de 1997. Não se sabe o motivo ainda. Aí, o que acontece? Então, Arraial botou uma bandeira branca, né? Já que Antônio tinha morrido. Só que os caras levaram um canhão chamado Matadeira, botaram em cima de um lugar chamado Morro da Favela e dizimaram todo mundo lá, mataram, foram 25 mil mortos. A consequência foi, sem dúvida, o elevado número de mortos, né? Só uma coisa, a questão do tempo, dá para vocês finalizarem aí 1 minuto para finalizar? Sim, já acabei de minha parte. Nancy, quer fazer alguma consideração? Tem só o final, né, que tipo, eu fiquei de trazer algumas curiosidades. O nome, né, Antônio Conselheiro, essa parte o apelido Conselheiro foi por causa da fama dele, né, que tipo, ele viajava, dava muitos conselhos. Então, tipo, pela sua fama de sábio, né, ele ganhou esse apelido. Até hoje tem templos, né, que foram levantados por ele, como, por exemplo, Crisópolis, na Bahia, que eu coloquei o exemplo aqui. Na verdade, também existiram 3 arraiais do Canudo de Canudos, e atualmente o segundo deles está inundado pelo açude de Cocorobó, e em épocas de estiagem é possível ver as ruínas da igreja, como a foto que eu coloquei aqui embaixo. E a Guerra do Canudos foi coberta pelo repórter do Estado de São Paulo, Euclides da Cunha, e essa reportagem deu origem ao livro Os Sertões. E é isso. Pronto. Muito bem, muito bem. Agradeço aí a equipe pela apresentação.
mas a gente vai deixar para finalizar tudo as perguntas no último bloco, tá? Eu vou convidar agora a equipe de Cangaço a se apresentar agora. A equipe é formada por Thales e Misael, é isso? Thales e Misael. Isso, Cleiton. Pronto, vamos lá. Vamos adiantar a apresentação aí, pelo menos em 12, 13 minutos, hein, gente? Porque o tempo está bem curto, infelizmente. No Zoom é assim, né? Então, vamos tentar adiantar um pouco aí, até para ter as considerações no final, né? Vamos lá. Vou compartilhar, viu, Cleiton? Beleza, manda ver. Não esqueça de abrir a sua câmera aí, viu, Thales? Pelo menos você, um só daqui, pelo menos, no mínimo, né? Eu tô sem câmera. Tá sem câmera, né? Então, Misael... A gente tá sem câmera, Cleiton. Tá sem câmera, então tá bom, tá bom. Vamos lá. Vamos lá, vamos adiantar. O tempo está urgindo, hein? Temos obediência rígida ao tempo. Bom, a equipe vai apresentar a equipe sobre o cangaço. Pronto, podem começar. Tem a palavra. Bom dia, a gente vai falar sobre o cangaço. A dupla sou eu e Thales. E a gente separou os tópicos em o que foi o cangaço, o lampião, os principais cangaceiros, estilo cangaceiro e fim do cangaço. Pode passar, né? O que foi o cangaço? Cangaço foi o nome dado a um grupo de pessoas que protestava contra a situação de precariedade e injustiça social na qual vivia a população da região do Nordeste do Brasil, entre os séculos XIX e XX. Os cangaceiros eram grupos de nômades... Meu Deus, cara. Eram grupos de nômades armados que viviam em bandos, demonstravam insatisfação pelo poder que estava concentrado na mão dos fazendeiros. O termo cangaço tem origem na palavra canga, que era a madeira utilizada na cabeça do gado que servia para transporte. Pode passar. O Lampião. Figura revolucionária considerada rei do cangaço ou senhor do sertão, Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, nasceu em Serra Talhada, Pernambuco. Foi ex-coronel da Guarda Nacional e passou por quase todos os estados do Nordeste lutando contra a injustiça. Sua mulher, Maria Gomes de Oliveira, vulgo Maria Bonita, foi um dos ícones do movimento cangaceiro, sendo a primeira mulher a participar do grupo, a qual lutou bravamente e ficou, portanto, conhecida como Rainha do Cangaço. Bom dia, eu vou apresentar agora os principais cangaceiros, né? Bom, os principais cangaceiros. Existiam vários bandos de cangaceiros. Entretanto, sem dúvida, liderado por Lampião, que mais se destacou durante uma década no sertão do Nordeste, entre 1920 e 1930. Bom, e segue alguns nomes abaixo e apelidos. Os principais foram Ranísio masculino com gasolina, Antônio dos Santos, o Cobra Verde, Antônio Rinácio, o Moreno, Ezequiel Ferreira da Silva, o Beija-Flor, Domingos dos Anjos, Hernânio Xavier, Isaías Vieira, Januário Garcia Leal, Jesuíno Alves de Melo, Joaquim Mariano, José de Souza, João Mariano, Uma travada, Thales, aí no seu áudio. Peraí que a internet dele deu uma lagadinha aqui. Tá oscilando. Vamos lá, podem passar a slide. Tá passando. Aí. O estilo cangaceiro. O cangaceiro existia
Mas foi slide que passei da exigia nota. que Não? Não, para a gente te Passou ouvir. agora? Pronto, agora foi. Pronto, foi agora? Foi. Foi. O cangaceiro, eles exigiam que os integrantes do seu grupo se vestissem bem. O objetivo era que eles pudessem ser reconhecidos pela roupa. Andar no sertão do Nordeste com a roupa que pesava cerca de 30 quilos. Pode até parecer loucura, mas ainda nessas épocas ainda existe 80% do deslocamento ainda. Além de serem desse deslocamento serem rapé. Mas para os cangaceiros, eles não se importavam com o desconforto, com o cansaço, né? Porque você andava com a roupa de 30 quilos no sertão, era muito calor, ou mesmo com a morte. O importante era se vestir bem, que era uma estética tão peculiar que poderia facilmente identificá-los. As pessoas poderiam identificar os cangaceiros só pela roupa, Cleiton. Bom, a moda do cangaço deixou raízes. O chapéu meia-lua de couro, com a estrela no meio, que foi lançado por Virgulino, e hoje é um símbolo do Nordeste brasileiro. Também tem a munição de até 18 quilos e armas que eram rifle de Winchester 44. Eles usavam uma bolsa, lenço para proteger a boca e o nariz contra a poeira. As roupas eram resistentes com mangas compridas contra o sol. E também tinha o cantinho da água e da cachaça. Fim do cangaço. O cangaço teve seu fim, né, a partir da decisão do presidente da República, Getúlio Vargas, que era o presidente da época, de eliminar todo e qualquer foco de desordem sobre o território nacional. O regime foi denominado Estado Novo e incluiu que o Lampião e seus cangaceiros não tivessem a categoria de extremistas. Essa perseguição terminou em 28 de julho de 1938, em uma gruta, às margens do rio São Francisco, no município de Piranhas, no Alagoas. Só isso, Cleiton. Ótimo, ótimo. Sem perder tempo, gente, eu só gostaria de agora, antes de passar a palavra para Bruno, que vocês respondessem, porventura, alguma questão de maneira mais rápida, 1 minuto só, porque o tempo já estamos bem apertado. Bom, agora temos aí a palavra para você, Bruno, nosso convidado, por favor, façam as suas considerações aí das apresentações das equipes. O que você achou? Eu gostei bastante das apresentações, foram bastante pertinentes os comentários, a seleção dos assuntos também, né? Deu para englobar tudo direitinho. Foi ótimo. Parabéns às equipes. Agora eu queria fazer uma pergunta, alguém de alguma equipe pode responder, ou outro aluno, se desejar. Eu gostaria de saber qual é a similaridade entre o movimento em Canudos e o movimento dos cangaceiros, né? No cangaço. Ficou clara a pergunta? Boa pergunta. Equipe, quem gostaria aí? Para as duas equipes, tanto o representante de Canudos quanto o de Cangaço podem responder. Aí Thales caiu, deixa eu botar ele de volta na sala. Ou então o pessoal de Canudos podem começar a responder aí a pergunta. Amanda e Nancy. Amanda, Nancy? As duas foram bem no início da proclamação da República, né? Tava tipo nos primeiros anos ainda, o Brasil estava se adaptando e também as duas foram por motivos econômicos e sociais. Envolveram o sertão, né? O Nordeste do Brasil. Sim, sim. E aí, Certo. Tem um
interessante aqui, que é, sabe o quê? A questão da opressão e das injustiças que aquelas pessoas estavam submetidas naquele tempo, entendeu? E isso é que gerou esses movimentos, essas revoltas, não é? Entendeu? Agora, uma outra questão interessante aqui sobre o movimento do cangaço é o seguinte: eles eram tão bem-sucedidos porque eles conheciam a região, tá? Eles conheciam ali a Caatinga, né, que é um lugar bem difícil de se viver, o que se contrastava com o exército, né, que perseguia esse pessoal, né, que eles não conheciam a região, entendeu? E eles também eram ajudados pela população. A população ajudava esse pessoal. E aí eles retribuíam com bailes, retribuíam com ajudas, né, para poder combater ali a fome, entendeu? Que é muito comum no Nordeste até hoje, infelizmente. Eles conheciam as rotas de fuga, os locais de difícil acesso, então foi muito difícil para pegarem eles por isso, entendeu? Agora, uma questão sobre Canudos bastante interessante, não sei se as Professor, meninas... desculpa, respondendo também outra coisa da sua questão, os dois líderes desses dois movimentos, eles eram religiosos e também pregavam para a volta da monarquia. Sim, sim. Eu lembrei de uma coisa aqui, já que vocês falaram isso, que me chamou a atenção. Não te cortando, Bruno, rapidão. Para as meninas ir pensando também. Não, pode falar, fica à vontade. Relacionadas, vocês falaram da monarquia, até anotei aqui, fiz anotações aqui sobre a monarquia. Mas, assim, na verdade, não é uma pergunta, é só uma observação rápida. Que essa questão da monarquia não era... ele foi mal compreendido, o conselheiro, porque eles não queriam restabelecer uma monarquia, mas sim era como se fosse uma coisa idílica, sabe? Era uma situação meio que imaginária. Tinha aquela coisa toda no culto a Dom Sebastião, né, que se perdeu lá em Portugal, sumiu, e que Dom Sebastião ia voltar, ia ser o rei, era uma coisa mais idílica. Não era, de fato, como foi interpretado, né, pelos republicanos, e fizeram fama do conselheiro como se ele fosse alguém que estivesse defendendo a volta da monarquia. Só isso mesmo. Sim, Bruno, você estava falando para não me cortar, que o tempo está... Uma questão interessante aqui no Nordeste, que não é muito falado, né? É que o pessoal que hoje vive, né, na Caatinga, no sertão, esse povo são descendentes de indígenas também, tá? E os indígenas, a gente sabe que é um povo que, assim, um povo não, são muitos povos, né? Que foram massacrados e perseguidos durante todo o período colonial. Bem lembrado, né? Então, Hoje, né, que é o dia 19 de abril aí. Eu até coloquei para vocês lá no Classroom uma fala do Ailton Krenak que vocês se ligarem depois. Desculpa, então, é bom a gente ver esse ponto também, tá? Porque existe um preconceito, uma questão racial muito forte, que também estava envolvido, mesmo que indiretamente, ali naquela questão. Agora eu queria falar de um outro ponto aqui sobre Canudos. As meninas falaram muito bem de Canudos. Na verdade, Canudos é tida como a cidade do fim do mundo. Não sei se vocês já viram essa expressão, porque Canudos é uma cidade que ela foi reinventada diversas vezes. A Canudos que existe hoje, ela é completamente diferente da Canudos que existiu no passado, tá? Isso é importante, porque a primeira Canudos, como as meninas falaram, foi arrasada na guerra, tá? A segunda Canudos, ela volta a se reerguer a partir de 1909, com alguns anteriores moradores da primeira Canudos, onde na época era essa Canudos, foi construído o açude de Cocorobó, que as meninas falaram, que teve a visita em 1940, não sei se vocês sabem, do próprio Getúlio Vargas. Ele esteve em Canudos, no ano de 1940. E, na época, ele institui a criação desse açude e coloca no local também o chamado DENOX, que é o Departamento Nacional de Operações contra a Seca. Se eu não me engano, ele está em Canudos até hoje, mas está bem descaracterizado, né?
mas é um órgão que foi muito importante, é muito importante até hoje lá para Canudos. Tá? Uma questão interessante de Canudos também é a similaridade, a importância de Canudos para o surgimento das favelas no Brasil. Vocês sabiam disso? As favelas no Brasil, elas se originaram devido à Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos teve uma importância fundamental na criação das favelas. Por quê? No sertão, existe uma planta que é conhecida como favela, que ela é uma planta cheia de espinhos. Os espinhos dela são longos, são bastante afiados, tá? Então, se uma pessoa ela sente ali, ao caminhar pela caatinga, né, ela acaba se furando com esse espinho vai causar uma dor, vai causar uma inflamação que ela não vai esquecer. Imagine vários espinhos entrando no corpo. Então, era uma região muito complicada, né? E aí, o que acontece? Esse pessoal que é vitorioso, né, entre aspas, né, que não foi bem uma vitória, né, mas foi um massacre, eles voltam para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro eles voltam sem ter onde morar, entendeu? E isso se mistura com a questão da abolição da escravatura, entendeu? Que o pessoal, os escravos foram libertados, entre aspas, também, e ficaram a Deus dará, e tiveram que se reinventar na questão das habitações. E o que acontece? O pessoal que foi guerrear em Canudos acaba trazendo uma muda dessa planta chamada favela e planta lá no que é hoje o Morro da Providência, que é a primeira favela do Brasil, tá? Não sei se vocês sabem, mas é importante a gente saber disso. Isso pode ser até, inclusive, uma questão no Enem, não é? Nessas provas que a gente tem que fazer aí para poder ingressar no ensino superior, tá certo? Então, esse é um ponto importante aí para a gente poder entender. E tem repercussão hoje, né? Uhum. A gente chama as favelas do Brasil, não. O que é favela? Favela é isso, é esses regimes conglomerados de habitações paupérrimas, tá? Que tem origem o nome lá nessa planta, lá da Caatinga, tá certo? Pronto. Valeu, Bruno. Obrigado pelas considerações. Eu não vou passar a palavra para as meninas, até porque o tempo está esgotado. Eu tenho uma questão a fazer. Também já parabenizando todos e todas pelas apresentações. Os grupos de hoje realmente estão muito bem, apresentaram muito bem. Muito feliz aí com o andamento do nosso seminário. Eu queria perguntar sobre o grupo do cangaço, a questão dessa diferença do cangaço dependente do cangaço independente. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. O que é o cangaço dependente e o cangaço independente? Se existe essa divisão ou não. Fale sobre isso. Thales e Misael. Temos menos de 3 minutos aí para acabar a aula. Ah, sim, professor. Esqueci de falar dessa parte aí, Sim. sobre o cangaço. O cangaço dependente, ele era aquelas pessoas que pagavam, né, aos fazendeiros, que viviam os fazendeiros e os poderosos da região, enquanto os independentes é aqueles que viviam do assalto, né, praticavam assaltos ali na região, brigavam com a polícia e tudo mais. A gente esqueceu de falar dessa questão aí. E a questão que Bruno estava comentando até sobre essa questão do sertanejo, né, como um povo mesmo, que eles viam os próprios sertanejos e os jovens viam no cangaço uma tentativa de ascensão social também, né? Tipo, não era qualquer um que entrava também no grupo seleto de cangaceiros, né? Que eram bastante temidos e tudo mais. Mas é isso, Sim. né? Tem mais alguma coisa a falar, alguma consideração a fazer, pessoal do cangaço? Até porque o final disso... Então, uma curiosidade que Thales esqueceu de falar na parte dele é sobre ter arrancado a cabeça deles e ter colocado em praça pública, né? Exatamente. Que era uma prática bastante comum, né? Para poder inibir e que continuavam, né? Que isso vem de lá de trás, lá desde da situação lá da revolta de Vila Rica, não é? Depois com os Confidentes, o próprio Tiradentes, né? Que agora, dia 21, vai completar aí algum momento de lembrança, né? Mas é isso, sempre com esses costumes bem violentos para inibir o povo de se rebelar.
Bom, então Isso. fico por aqui. Bruno, quer fazer alguma consideração? Agradecemos a sua presença já desde já. Eu só queria comentar o seguinte, o lema da atual Canudos, né? Há também toda uma discussão sobre o nome de Canudos, que não deveria, da atual Canudos, não deveria ser Canudos, deveria ser outro nome, o nome da cidade, porque Canudos é algo assim histórico e tudo mais. Mas o lema da atual cidade de Canudos é: o sertanejo é, antes de tudo, um forte. É isso. E isso é bastante interessante, né? É isso. Valeu, então, não temos mais tempo, ficamos por aqui. Tchau, tchau, Bruno. Obrigado pela presença, a gente ficou muito feliz. Obrigado, turma. Tchau, gente. Um abraço aí e bons estudos, hein? Tchau, Valeu! Valeu. tchau, Bruno. Obrigado pela participação. Valeu, valeu. A gente que agradece. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau, Bruno. Valeu. Tchau, tchau. Terceiro ano.